jejum intermitente é um tema controverso e, como eu já referi, nutrição é de modas. Esta é uma corrente agora nova que não é de todo errada, mas também não é de todo positiva. Tem que ser visto caso a caso. O caso do jejum intermitente significa estarmos mais de 14, 16 horas sem comer, o que faz com que a pessoa deva jantar e já só almoçar no dia seguinte. Isto vai contra as regras da nutrição pura e dura, de estarmos pelo menos até 3 horas sem comer. Contudo, o que é que as pessoas a favor, ou profissionais de saúde a favor do jejum intermitente, o que é que se baseiam? Que facilita o emagrecimento, promove a longevidade, ajuda, nos casos diabéticos, a aumentar a resistência à insulina, que é importante. Contudo, estes estudos são feitos, na maior parte dos casos, em ratinhos. E na ciência sabe-se que estudos em ratinhos nem sempre são depois transpostos para o humano. O que é que os estudos feitos nos humanos nos dizem? Que, comparativamente à dieta passada por um nutricionista, com dieta fracionada, em que come de menos quantidade de calorias por dia, face ao jejum intermitente, ou seja, ou fazemos uma dieta com menos valor calórico por dia, mas fracionada, ou fazemos jejum intermitente, o emagrecimento é exatamente idêntico. Não existem diferenças. E por isso, no que toca ao emagrecimento, não há vantagem em optar por um ou por outro. No caso da resistência à insulina, poderá ser vantajoso fazer o jejum intermitente, contudo, tem que ser analisado caso a caso. Se uma pessoa não consegue fazer jejum intermitente, não deve forçar, porque o risco de sentir-se mal e ter hipoglicémias é grande. Eu normalmente não recomendo, opto sempre por tentar educar o estômago do meu paciente a comer mais vezes ao dia e tomar o pequeno almoço, mas se a pessoa é contra comer de manhã, não se sente bem, vai se sentir mal disposta, então poderá fazê-lo umas vezes por semana, mas não por sistema. Muito bem. As pessoas com jejum intermitente, quantas coisas é que são assim modas que são um bocadinho... que são modas, mas não são assim muito... que deviam-se seguir hoje em dia? Dos hidratos de carbono. É, dos hidratos de carbono. Gostas dessa? Sim, a obrigatoriedade das dietas low carb que podem levar ao consumo exagerado de proteínas e a consequência são cálculos renais. O corte radical de glúten, por exemplo. O glúten é uma proteína que existe em alguns cereais, presente no pão, nas massas, e quando a pessoa tem uma doença específica, deve eliminar o glúten. Quando não tem, não há necessidade de o eliminar só porque isso irá fazer emagrecer. Aliás, normalmente tudo na moda da nutrição está focado no emagrecimento. A nutrição não é só emagrecimento, mas nestas modas normalmente o que move é a busca do que é que for mais milagroso para emagrecer. Normalmente os seus pacientes procuram mais para que tipo de nutrição, assim por dizer? A grande maioria da procura é, sem dúvida, emagrecer. São obesidade, excesso de peso, é essa a luta da grande maioria das pessoas. Contudo, como trabalho em clínica privada, em hospital, também tenho um encaminhamento de outros colegas que me reencaminham por diversas situações, como o caso de diabetes, como o caso de doenças cardiovasculares, como o caso da apneia do sono, que se a pessoa emagrecer verá uma melhoria acentuada da apneia do sono e pode até evitar de ter que recorrer à bomba para dormir. E, enfim, situações muito diversas. Outra área que eu também gosto muito de trabalhar é com os distúrbios alimentares, que é um problema sério dos adolescentes, e é uma área bastante desafiante que me dá bastante prazer trabalhar. E como é trabalhar com um paciente que tem um distúrbio alimentar? O que é preciso fazer? Primeiro é preciso trabalhar em equipa, sem dúvida, porque só a nutrição não tem fundamento para ajudar aquela pessoa. É uma pessoa que está com uma doença psíquica, precisa de ajuda de psiquiatra, de psicólogo, fazer bastante acompanhamento nesse sentido. E a nutrição, basicamente, para ajudar-lhe a desmistificar e deixar de ter medo de comer. Basicamente é isso. E como é trabalhar a nível emocional com esses pacientes?
É duro, eu às vezes fico bastante ansiosa no final das consultas. Tomo um bocadinho as dores deles, fico ansiosa com a questão, mas por outro lado também é engraçado ver ao longo das consultas o quebrar, o voltarem a ouvir-me. Primeiro estão um bocadinho pé atrás, mas depois com o tempo vão começando a ouvir, a aceitar, a relaxar sobre o assunto da nutrição e começar a comer, principalmente. Acha que é importante as pessoas recorrerem a um nutricionista? Sim, sem dúvida, de modo geral, claro que sim, senão... Ia dizer que não. Não ia dizer que não, mas porquê? Olha, para tudo, basicamente, se uma pessoa, imagino, nas várias fases da vida, uma rapariga, uma jovem que fica grávida, pode eventualmente querer aprender a comer melhor, para ensinar os seus filhos também a comer com mais qualidade. No caso dos atletas, dos esportistas, para aprenderem a fazer escolhas mais saudáveis para aumentar o seu rendimento esportivo. Ao longo da vida há sempre fases importantes em que a nutrição tem o seu papel. E como é que se vai atualizando, descobrindo as novas coisas? Ou fazendo cursos, formações, lendo. Hoje em dia existem muitas plataformas. Exatamente, existem muitas plataformas com os estudos que vão sendo colocados. Basicamente é importante ir lendo, ter sentido crítico e analisar, porque também muitos estudos às vezes são enviesados e direcionados para aquilo que é o objetivo final ou pelos patrocínios que tenham, algo assim. E beber líquidos durante a refeição? Pode perfeitamente beber, sim. Pode beber um copo de água, sem problema. Se tiver hábito, pode beber um copo de vinho, também não há qualquer problema. O que eu não recomendo são os sumos, os refrigerantes, sumos de pacote, porque são fontes exageradas de açúcar. Podem conter 2 a 3 pacotinhos de açúcar por dose. Mas há quem diga que mesmo beber água durante as refeições faz com que o estômago inche. Isso é verdade? É um mito? Sim, se beber 2 litros de água na refeição, vai, não é? Pronto, 2 litros. Acho que agora, é possível. Não devemos também cair no exagero de não beber nada. Se temos sede e queremos beber, não há qualquer problema de beber água. A questão é que se bebermos muita água, vamos diluir os sucos gástricos e isso dificulta-nos a digestão. Podemos estar a prejudicar, ou seja, a fazer com que a nossa digestão seja mais lenta, mas não há qualquer problema de beber um copo de água. E é importante fazer exercício físico, sim ou não? Claro que sim. Aliás, para o emagrecimento, que é o que nos move, não é? É 70% nutrição, 30% exercício, mas se uma coisa sem a outra, torna-se tudo mais difícil. Ou só desporto ou só nutrição, vamos dificultar as coisas e é importante ambas estarem de mãos dadas para vermos os resultados. E como é que as pessoas podem inserir o exercício físico na vida atarefada, talvez não tenham tanto tempo, crianças, tudo, como é que podem inserir? Não é preciso muito tempo, segundo essa área, não é a minha área, mas segundo os professores de educação física e o que eles recomendam, é que não é preciso muito tempo e basicamente se dedicar meia hora, alguns dias por semana, já vai haver bons resultados na área do desporto. Como é que encaixamos? Nem sempre é fácil, com os filhos, com tudo isso. Um caso de ginástica lá em casa, entre maridos e avós, enfim, para tentar arranjar algum tempo. Também há algumas aplicações que permitem fazer exercício em casa, que deve ser o pesadelo dos profissionais do desporto por causa das lesões, não é? Porque nós não temos formação na área e podemos estar a fazer um exercício totalmente errado. Mas o que é certo é que a informação do desporto chega a todos e até pode ser feita em casa. E as bebidas detox? Não é possível, mas é aconselhável substituir uma refeição por bebidas detox? Eu não recomendo a substituição de todas as refeições. Aliás, tenho casos de pacientes que já optaram por esses tratamentos detox de 2 a 3 dias só com sumos. E que às vezes a perda de peso é mínima e ficam desmoralizados porque sofreram imenso. Não é muito fácil para uma pessoa habituada a comer e que gosta de mastigar e que parte social da refeição, agora de repente ter um dia inteiro só a sumos.
Isso não o recomendo. Mas uma vez por outra, e em que há alturas em que o emagrecimento está a ser um bocadinho mais lento, um bocadinho mais dificultado, optar por fazer uma refeição com sumo detox, em que tenha um pouco de tudo, tenha os vegetais, tenha a fruta, tenha, por exemplo, sementes para dar os ômega 3, as gorduras saudáveis, pode ter ou não flocos de aveia ou outro tipo de farinhas ricas em hidratos de carbono, pode ser uma opção, sem dúvida. E quais são os melhores conselhos que se pode dar a nível de nutrição a todas as pessoas? Bom, os melhores conselhos é optarem sempre por alimentos naturais, de preferência sem rótulos, não irem tanto para aqueles corredores dos produtos dietéticos em busca de substituição das nossas guludices por outras com um avalo nutricional que se calhar não é o melhor. Optar sempre por comida da época, os vegetais, a fruta da época são muito mais ricos se forem se crescerem e se desenvolverem na sua própria altura, e basicamente não estar muitas horas sem comer, beber água, praticar desporto, dormir bem, tudo isso é fundamental. Bem, então, resumindo, qual é que é a importância de cada refeição para as pessoas lá em casa, que estão um bocadinho mais atrasadas, saberem tudo o que já falámos? Ora então, o pequeno almoço é essencial para repor para quebrar com o jejum noturno, para repor a energia, para nos preparar para o dia de trabalho ou de escola. Os snacks são importantes entre refeições para, lá está outra vez, quando começamos com os níveis de energia a decair, voltar a ter mais energia, para ser uma boa altura para ingerir alguns nutrientes que de outra forma não os temos, por exemplo, a fruta, os frutos secos, algum alimento rico em cálcio, os iogurtes, por exemplo, os queijinhos, unidose, tudo isso são boas opções. As duas refeições principais para realmente saciar, nos nutrir, ingerimos proteína de alta qualidade, e também para estar à mesa com amigos, com a família, que é importante, essas duas refeições. Então, vitaminas em cápsula, sim ou não? Em alguns casos específicos, em que a pessoa não consiga ingerir as suas necessidades diárias, poderá ser uma opção. No caso de alguma fruta que não goste, dá para substituir? Sim, eventualmente. Ou em casos específicos, grávidas, na amamentação, atletas. Quando os gastos são bastante superiores àquilo que se consegue ingerir, e porque nem sempre é fácil andarmos com os lanches todos atrás, ou porque nem sequer conseguimos tolerar tanta comida, as vitaminas em cápsulas podem ser uma opção, ou como outros suplementos. Em casos especiais. Exatamente. Sim, não é para toda a gente. Não é para toda a gente, para não corrermos o risco também de sobredosagem de algumas vitaminas que o nosso organismo não consegue eliminar, como é o caso da vitamina D, da vitamina E, são vitaminas que não, ao contrário da vitamina C ou de vitaminas do complexo B, que são eliminadas pela urina, essas outras vitaminas ficam acumuladas e têm alguma toxicidade quando em excesso. Muito bem. Então, em contexto social, para quem está num processo de emagrecimento, como quando é aniversário, é lanchinho, assim, como não ir. Fugir. Não ir. Não, deve ir perfeitamente e ter uma vida saudável. O principal objetivo é portar-nos bem quando não estamos nessas situações e dedicar-nos o máximo no que toca ao cuidado da alimentação nos dias, por exemplo, segunda a sexta, para poder então aligerar um bocadinho naquele dia especial, naquele convívio com amigos, festas, enfim, nessas situações. Mas um pouco. E nessa refeição. Não fazer depois do fim de semana todo um motivo de festa. Pois. Então, quais são os planos para o futuro? Bom, os meus planos são continuar nesta área da nutrição, que é uma área que eu gosto bastante, tentar chegar um pouco a mais população. Basicamente, o trabalho com as crianças é importante para aprender, para eles de pequenos se habituarem a consumir alimentos não tão doces, a não optarem tanto pelas publicidades. As publicidades a nível de alimentos para crianças são assustadoras, porque eles veem e querem tudo, não é? Incutir um pouco os bons hábitos, o bom gosto pela alimentação desde pequenos.